Olá pessoal, sejam muito bem-vindos na nossa live de hoje sobre o que as marcas que ficam após fazer uma ventosa terapia representa. Sejam muito bem-vindos. Então pessoal, as marcas, elas sempre vão nos mostrar como está, digamos que a harmonia dentro de cada pessoa, tá? A medicina tradicional chinesa, ela demonstra princípios no qual nós percebemos, tá, padrões de desequilíbrios, né? Então, como por exemplo assim, existem vários tipos de técnicas a se trabalhar com ventosoterapia, tá? Ventosoterapia deslizante, que é muito comum, né? A ventosoterapia ligado para tirar tensões, contraturas e muito mais. Porém, a verdadeira ventosoterapia, ela vem te mostrar identificação, né? Ela dá um diagnóstico de como está a pessoa, né? Como está a energia dessa pessoa, como está o equilíbrio dessa pessoa. Então, por muitas vezes nos deparamos com situações de reações adversas com a ventosa, tá? Não devemos nos assustar, gente. Por quê? Porque a verdadeira ventosoterapia, que é da medicina tradicional chinesa, nós sabemos o que está acontecendo. Nós sabemos como equilibrar ou harmonizar a questão vista ali, né? Então, pessoal, vem a pergunta, né? Quais os tipos de mudanças que existem dentro dos padrões de cores, né? Padrões de situações que vêm aparecer. Como, por exemplo, uma ventosa, tá? Nós fizemos a ventosoterapia, deixamos ali alguns minutos. Para cada tipo de pessoa, cada tipo de tratamento, existe uma pressão correta para usar, né? Geralmente, tá? Se acontece a presença de bolha de água, tá? Mas não é aquela bolha que sai do tecido epitelial, e sim uma bolha que simplesmente ela brota do nosso epitélio, tá? Dos nossos poros. Isso geralmente é um estado de doença grave, tá? A gente dá bastante atenção assim, por exemplo, embaixo ali, tá? Pode haver uma estagnação de energia, de sangue, no qual existe uma síndrome instalada, existe uma doença, algo do tipo, tá? Mas quando aparece essa bolha, geralmente de água, ela é transparente, brota uma bolha, a pessoa pode ter hepatite, pode ter câncer, pode ter alguma doença grave, tá? Então nós prestamos muito bem atenção e vamos trabalhando tudo isso. Outra coisa comum que nós sempre avisamos, nós terapeutas da ventosoterapia, que pode ser que fique roxo, tá, pessoal? Nem todas as pessoas vão ficar roxas, né? Uma vez eu atendi um rapaz que ele buscava o equilíbrio preventivo. Olha só que fantástico. Foi feita a ventosoterapia nele, apenas causou uma certa epiremia, né? Uma vermelhidão, depois voltou ao normal. O tecido ficou rosado, tudo, e tudo que apareceu ali no eixo dorsal, normal. Então, assim, ele fazia para manter equilibrado. Isso é demais. Então, comum acontecer em esportistas, né? Quem pratica muita atividade física, ficar geralmente roxo, né? Um padrão de roxo que não seja preto, aquele roxo azulado, né? Geralmente há uma estagnação de excesso de ácido lático, no qual vai ser absorvido, porque a ventosa, gente, ela desintoxica, tá? Por possuir uma pressão negativa,
ela puxa tudo que está estagnando, né? Ou seja, tudo que está causando mal para aquela pessoa, ela puxa e põe para fora. E existe uma toxina muito, muito importante chamada Oketsu. Oketsu todos nós temos, que seria o quê? Para todos os orientais, Oketsu significa um sangue impuro, tá? Um sangue parado, um sangue estagnado, no qual vai trazer dor, pode trazer alguma síndrome, pode trazer algum problema, né? Porque muitas vezes tem que se retirar o Oketsu sim, tá? Feito com uma técnica bem simplificada, faz um furinho, puxa o Oketsu com sangue e existe toda um cuidado para fazer esse procedimento, tá? O que tem que ter mais cuidado é se uma pessoa, por exemplo, tem uma pressão baixa, tá? Ela chegou com uma certa fraqueza muscular e se sentindo fraca. Nós não podemos aplicar a ventosa, tá? Porque a ventosa ela é sedativa, tá? Por muitas vezes ela vai o quê? Sedar, tirar o que não tem, vai causar uma insuficiência, tá? Deixando uma deficiência de estagnação de sangue, não vai nutrir os tecidos, a pessoa pode ficar muito pior, tá? E questões de pressão baixa também, temos que ter a devida atenção. Tudo isso a gente aprende no curso da verdadeira ventosoterapia, que é a da medicina tradicional chinesa, tá? Dentro desses padrões que nós identificamos, existe a reação condensada, tá? Não se vê muito, tá? Mas ela significa o quê? Quando o sangue está tóxico, sabe? É como se fosse ali uma bolinha redonda, né? Cheia de bolhas de sangue, né? Tu vê assim vermelho com sangue dentro, tá? Das pequenas bolhas e parece granulados, tá? Esse tipo de toxicidade geralmente são mais gelatinosa, está ligado a estados reumáticos, a estados de artrite e todos os tipos de problemas ligados a isso, tá? Artrose, reumatoide, tudo isso que vem ligado com esse padrão, certo? E nós temos um outro padrão, que significa o quê? A reação de grânulos esparsos, tá? Eles ficam não concentrados. Fica um lá na borda, onde ficou a marquinha da ventosa, tá? Outro no meio, outro um pouquinho na lateral, mas tu vê que eles não se agrupam, tá? Simplesmente isso significa uma estagnação. Geralmente uma pouca quantidade de sangue e ainda tem sangue tóxico, tá? Que seria o Oketsu. Um sangue mais gelatinoso, granuloso, acumulado, tá? Essas pessoas podem ter o que? Febres, né? E pode estar com a imunidade muito baixa. Agora vem aquela pergunta, professor, a ventosoterapia ela aumenta a imunidade? Sim, ela realmente aumenta a imunidade, feito da maneira correta, tá? Na época que mais necessitamos, né, para aumentar a imunidade, existem tipos de protocolos para isso, mas com isso sempre é feita uma avaliação para ver como está o estado geral deste paciente, né? Então, assim, vai aparecer diversos tipos, né, de classificações. E existe a reação puntiforme, tá? Que a reação puntiforme seria o que? Umas bolhas maiores, tá? Com sangue. Pessoal, não se assustem. Profissional da medicina tradicional chinesa, profissional que trabalha com ventosoterapia da medicina tradicional chinesa, não tem a necessidade de se assustar, certo? Por quê? A gente vai saber tratar, a gente vai saber o porquê que tá daquela maneira. Estão me entendendo? Então, significa grânulos grandes, né? São bolhas grandes de sangue com acúmulo de Oketsu, com acúmulo de toxinas
lesando todos os sistemas dessa pessoa. Aí nós observamos também qual região. Se é a região do pulmão, né? Pode ter algo muito pesado dentro do pulmão, mais próximo do fígado, do estômago. Tudo isso nós aprendemos, tá? Então, geralmente é uma grande concentração de bolhas, tá? Umas bolhas maiores de sangue e que tem muita toxina. Geralmente, quando aparecem essas bolhas, tá? Enormes, ou a pessoa tem hepatite, né? Algum tipo de hepatite, A, B, e simplesmente também situações ligadas a diabetes, tá? Situações ligadas a diabetes, às vezes a diabetes está muito alterada, causando problemas muito sérios nesse indivíduo, ele vai apresentar com essas bolhas, tá? Essas grânulas que se diz, né? E questão de pressão alta, tá? A ventosoterapia é fantástica para tratamentos hipertensivos. Existem pontos específicos para trabalharmos essas questões, né? Então, a pressão alta, naquele momento, se a pessoa sofre de crise hipertensiva, toma medicamento e a pressão não baixa, o que está acontecendo? Uma catástrofe interna, concordam comigo? Está havendo um desequilíbrio do psicossomático, do emocional, ligado a todos os órgãos e vísceras e tudo desequilibrado, gente. Né? Então, com a ventosoterapia, nós equilibramos novamente. Por quê? Cada região que nós temos nas costas, chamada de chute dorsal, representa Zangifu. O que seria Zangifu? Simplesmente nossos órgãos, nossa víscera ligado a nossas emoções, né? E também a gente identifica com aquele paciente que situação que está ocorrendo na vida dele, quais as emoções que está sobrecarregando nesse momento. Aí que tu vai ver que o diagnóstico teu está totalmente correto e pode ficar tranquilo, né? Pois nós sempre avisamos, pode ser que fique roxo, pode ser que suba bolhas, né? Muitos alunos meus também aprenderam que é bom ter um termo, tá? Aonde o paciente vai chegar e vai assinar, tá? Vai dizer assim, estou ciente que o procedimento pode ser que mude questões da pele, tá? Que fique roxo, cause edemas ou qualquer coisa. Desde que a pessoa rubrique, vocês estão totalmente resguardados, tá? Então, pessoal, a ventosoterapia, existem outros tipos também de reações, né? Hoje em dia ela é muito difundida para miofascial, atletas de fisiculturismo, quem faz academia, né? Porém, estão esquecendo da essência dela, que a essência é tratar o indivíduo como um todo, de descobrir padrões de desequilíbrios psicossomáticos emocionais, né? Não se pode deturpar a ventosoterapia, tá? Ela é muito rica, muito rica. Os tratamentos são fantásticos, tá? Existem pessoas com artrite, lombalgias que precisavam até mesmo de cirurgias e com o equilíbrio pleno da ventosoterapia nós conseguimos estabilizar. Importante salientar que essas reações saem, exatamente, pessoal, né? A gente sempre pede o quê? A pessoa tomar um certo cuidado. Se tem bolhas, nós temos uma prática para fazer uma secagem dessas bolhas, né? E o cuidado com o sol, né? Se a pessoa vai se expor ao sol, pode ser que fique manchado, né? Deixamos tudo isso ciente. As manchas normalmente duram de 5 a 7 dias, não mais que isso, certo? Então, uma reação então dura, tá? Quando sobe uma bolha dura, tu percebe que é uma bolha dura com uma concentração de sangue tóxico gelatinoso. Isso mesmo. Simplesmente é algo que a pessoa pode ter tido um câncer e ter se curado, fica registro, o corpo mostra registro dos desequilíbrios passados. Tá? Então nós sempre perguntamos quando aparece essa situação, né? Aparece sim em pessoas de caso muito grave, né? Pessoas que tiveram AVC, em cardiopatas na região cardíaca, geralmente
essas bolhas tendem a aparecer porque tem uma lesão interna, né? Então a gente presta atenção bem em tudo que está acontecendo, conversa com o nosso paciente com a maior tranquilidade, né? Porque a ventosoterapia ela é uma terapia, né? Ela não é apenas para o massoterapeuta, né? Para fazer um descolamento miofascial, não. Ela é uma terapia completa. Então, pessoal, reações de bolhas, tá? As bolhas podem ocorrer sim, também por erro, tá? De deixar, por exemplo, 20, 30 minutos com uma certa pressão, né? Mais forte do que a gente está acostumado a usar. Aí pode ocorrer bolhas por um erro. Mas se tu faz conforme nós aprendemos, né? Uma pressão suave, a pessoa vai sentindo, porque não pode ser uma maneira agressiva, né? A pessoa não pode se sentir invadida, né? Então, assim, geralmente a gente deixa de 10 a 15 minutos, tá? Para a forma de diagnóstico, né? Uma pressão média, tá? Se houver bolhas, né? Geralmente tem o quê? Veneno tóxico. Se a gente deixa esse período e levanta bolhas, existe um veneno tóxico, tá? Que vai vir devido a hepatite, diabetes, artrose, qualquer doença que a pessoa já teve instalada, tá? E a importância de nós darmos atenção nisso, pois quando a pessoa vem e não sabe, né? Nós conseguimos fazer um tratamento de um protocolo de harmonização, né? Quando a pessoa já vem, eu tive um problema, tá? E fiz um tratamento oncológico, tudo mais, tu já está ciente, né? Então tu aprende a harmonizar, né? A não causar um dano maior, porque a ventosoterapia deve ser feita com muito respeito, com muito respaldo e principalmente com sabedoria, tá? Simplesmente uma sabedoria que existe há 5.000 anos antes de Cristo. Então, meus queridos amigos, eu deixo aqui a dica que este final de semana, no domingo, tem curso aqui em Balneário Camboriú de ventosoterapia comigo e ainda restam poucas vagas. Quem tiver interesse, quiser conhecer esta maravilha, agregar valores nas suas terapias, entre em contato, manda um direct, possivelmente consigo a vaga. Certo? Eu vou abrir aqui, se caso quiseres alguma pergunta, tá? Que eu respondo. Vou deixar um tempinho. E a ventosoterapia simplesmente, ela já teve curas até mesmo de bronquite, né? Bronquite, asma, porque está ligado ao nosso estado emocional. As pessoas muito tristes geralmente tendem a diminuir a energia do pulmão, né? Isso que dá invasão de síndrome se instalar. Por exemplo, a bronquite, né? A bronquite, a asma, problemas nos brônquios em si, né? Acontece também uma desintoxicação muito grande para fumantes, né? Nós pegamos toda a região do pulmão ali, cercamos com os tipos de ventosa, fizemos o tipo da pressão correta, tudo, deixamos o tempo e vai tirando as toxinas do pulmão. Agora me dizem, não é maravilhoso, gente? Um procedimento de ventosoterapia mal aplicado pode trazer uma série de prejuízos, né? Como o caso da sangria. Exatamente. Pessoal, tem pessoas que gostam de fazer a técnica Chiraco por qualquer situação, tá? E tem pessoas que não gostam de mexer em sangue, não tem necessidade de ter medo, tá? Simplesmente, o sangue Oketsu é um sangue impuro, tá? Um sangue que o organismo não está servindo mais, está causando desequilíbrio. Nós retiramos e está tudo certo, tá? E também, usar a técnica de sangria demais pode causar uma deficiência de Shui, que vai ser uma deficiência de sangue, causando desequilíbrios maiores. Fazer em casos que são totalmente adequados piora muito a saúde do paciente.
Exatamente, né, pessoal? A gente sempre presta atenção quando e por que retirar o sangue estagnado, né? Tudo isso a gente aprende no curso, aprende na prática, aprende realmente como é há 5.000 anos antes de Cristo. Tá? Então, assim, por exemplo, se fizer um oketsu, né, um shiraku de retirada de sangue e não ter necessidade, pode causar uma deficiência muito grande e irreversível. Por isso, ter esse cuidado. Certo? Então, meus queridos, conto com a presença de quem quiser fazer o curso, né? Aqui em Balneário Camboriú. E fizemos então mais uma live maravilhosa sobre princípios da medicina tradicional chinesa, né? O que consiste dentro da medicina chinesa, nossa querida ventosoterapia, que vem há bastante tempo trazendo harmonia, equilíbrio e desintoxicação. Sem contar na parte estética, né? Para flacidez, para celulite e muito mais, gente. Gratidão mais uma vez por esse momento aqui com vocês.